da IBBN. Eu vim aqui hoje para reforçar com vocês algumas orientações assim, de cunho bem prático mesmo, pensando nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão inédito, um momento tão peculiar dessa pandemia aí do coronavírus, que são alguns pontos que talvez a gente não tenha relevado tanto na mídia nesse momento. Eu acho que as orientações básicas do isolamento social, de lavar as mãos, da gente poder estar se protegendo, eu acho que a mídia tem feito isso muito bem e a gente está muito bem orientado sobre isso. O que eu queria trazer aqui são 3 pontos específicos que a gente não pode se esquecer. O primeiro deles, eu vou me direcionar àquelas pessoas que têm algum problema de saúde já em tratamento, alguma doença crônica como hipertensão, diabetes, reumatismo, algum tratamento de câncer que esteja fazendo, de alguma doença imunológica. O mais importante é que esses tratamentos não podem parar neste momento de pandemia. A gente tem que se preocupar em dar seguimento ao tratamento. Os médicos estão mantendo atendimento para esses pacientes. As medicações de uso contínuo precisam ser contínuas, elas não podem parar. Então, mesmo que seja necessário receita de controle especial e que você não tenha mais essa receita e a medicação esteja acabando, entre em contato com o seu médico de referência, ligue na clínica, fale com as recepcionistas, ligue no posto de saúde. A Secretaria de Saúde já orientou, então todos os médicos já estão orientados a renovar as receitas por um período mais prolongado nesse momento, independente de uma nova consulta de rotina. Então não parem as suas medicações, isso é muito importante, porque o fato da doença crônica ser um agravante para a infecção do coronavírus, ela é um agravante ainda maior quando essa complicação não está bem tratada. Então, se nós somos hipertensos, mas estamos tomando medicação, se estamos controlados da pressão, se a diabetes está controlada, a gente vai ter muito mais proteção nesse momento em que estamos vulneráveis a essa infecção, tá? Então, recado número 1, mantenham os tratamentos das doenças crônicas, mantenham o uso de suas medicações rotineiras, renovando receitas se necessário, mas não deixando de tomar as medicações e não deixando de fazer algum exame ou alguma consulta que seja seguimento da sua doença em tratamento. Então esse é um ponto muito importante. O segundo ponto que a gente precisa relevar aqui são das pessoas que moram junto com pessoas do grupo de risco. Então, se você mora com um idoso, com alguém que tem mais de 60 anos, se você mora com alguém que está fazendo tratamento de câncer, que tem algum tipo de imunodepressão, que está com a imunidade baixa, o que a gente pode fazer, né? Se eu preciso sair para trabalhar, se eu volto para casa, meu avô está em casa, eu tenho alguém que está tratando de uma doença, de um câncer, como que eu devo me portar? Além dos cuidados básicos que a gente já tem visto bastante na televisão, né? Antes de chegar em casa, trocar a roupa, lavar as mãos, deixar o sapato do lado de fora, todos esses cuidados são realmente muito importantes para evitar o contágio, mas a gente tem que lembrar que a principal fonte de contágio se faz por gotículas quando a gente fala, né? Quando a gente respira, são gotículas que a gente emite e que o vírus é transmitido. E a gente precisa lembrar que mesmo aquelas pessoas que não têm nenhum sintoma, elas podem ser portadoras, elas podem estar com infecção pelo coronavírus, mas que elas não têm sintomas, só que elas ainda vão estar transmitindo essas gotículas. E a gente não vai saber quem é e quem não é, principalmente nesse momento que a gente não consegue fazer exame para todo mundo. Então, uma precaução que é muito válida nesses casos é realmente o uso da máscara comum. Pode ser essa máscara simples, branca, pode ser a máscara de tecido que algumas pessoas têm confeccionado em casa mesmo. Não precisam ser máscaras, aquelas azuis de filtro que os profissionais de saúde usam, porque a grande função dessa máscara é proteger outro, tá? Então, se eu estou num lugar que tem pessoas vulneráveis e eu entro de máscara nesse lugar, eu evito o risco de uma transmissão através de pessoas que muitas vezes não sabem que estão contaminadas. Então, esse cuidado em algum lugar onde tem pessoas do grupo de risco é muito válido que sejam feitas, ok? E por fim, eu digo a vocês,
a gente precisa lembrar que esse é um momento, tá? Esse é um momento, a gente está vivendo uma pandemia, é um momento muito único para o mundo todo mundo em casa, todo mundo afastado das suas atividades, fica aquela insegurança do que fazer, do que não fazer, mas a gente precisa lembrar que a gente vive num equilíbrio e o ser humano, para que ele possa ter saúde, ele tem que ter um equilíbrio baseado em um tripé muito importante, tá? A gente precisa de uma alimentação saudável, a gente precisa de saúde mental e a gente precisa de atividade física, tá? Essas três coisas fazem parte do nosso conceito maior de saúde. Então a gente está em casa, a gente fica mais vulnerável à depressão, à ansiedade, a questões emocionais que ficam muito mais afloradas, com as dificuldades da gente sair no mercado, muitas vezes a gente acaba pecando um pouco na alimentação, no que comer, na qualidade do nosso alimento, ficamos um pouco mais sedentários em casa. Eu acho que essa é uma tarefa mais difícil do que se isolar. A gente precisa viver com saúde neste período dentro de casa. Então vamos voltar a nossa cabeça para se esforçar um pouco mais no que a gente está comendo, vamos tentar balancear melhor nossos alimentos, vamos fazer o que a gente tem visto tanto na televisão, vamos nos exercitar em casa, vamos tentar o mínimo que seja de mobilidade, de alongamento dentro de casa, né? E vamos prezar pela nossa sanidade mental. Nós que somos cristãos, acho que temos o prazer de fazer isso com um pouco mais de facilidade, porque a gente tem Deus do nosso lado, então a gente pode orar, a gente tem a presença, né, do Espírito Santo nos protegendo, nos engrandecendo nesse momento. É o que eu tenho pedido para mim, para minha família nessa época difícil, que eu saio para trabalhar sempre, tenho meus filhos em casa, mas a gente tem que contar com essa proteção e a gente tem que buscar estar muito bem de saúde para estar preparado para essa batalha, tá? Eu deixo aqui para vocês meu e-mail, deixo para vocês meu telefone. Se alguém precisar de alguma ajuda, algum conselho, alguma dificuldade pessoal, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. E o que a gente espera é que isso passe logo, né? Mas nesse momento a gente ainda fica em casa e a gente ainda aguarda um pouco melhor as orientações dos técnicos de saúde para a gente poder fazer com segurança as melhores opções daqui para frente, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.